Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Eu Advogando para Servidores. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para, começando do zero, virar a mesa na advocacia defendendo servidores públicos. Eu tenho um recado muito importante. Nós estamos com inscrições abertas para o segundo workshop Advogue para Servidores Públicos. Esse workshop será 100% online e gratuito e vai acontecer dos dias 25 a 29 de outubro agora. Então, não perca essa oportunidade de virar a mesa na sua advocacia. As inscrições você consegue fazer pelo um link que está na minha bio do Instagram ou então aqui embaixo no YouTube e no Facebook na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade, você vai ver que defender servidores públicos é o seu futuro na advocacia. Bom, hoje eu tenho a honra aqui de dividir essa bancada com uma pessoa ilustríssima, conhecido de todos vocês, professor Fabrício Bolzan. Bolzan, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado participar aqui. Como vocês sabem, o professor Fabrício Bolzan, ele tem um longo currículo, tá? Apesar de não ser velho que nem eu, ele tem um longo currículo. Ele, entre outras coisas, ele foi procurador municipal, já defendeu a Fazenda Pública, tem uma carreira brilhante como professor, demos aula por muitos anos, mais de 10 possivelmente juntos, em cursos preparatórios, especialmente no LFG, e agora ele é um advogado que defende servidores públicos brilhantemente. Ele é meu parceiro de advocacia e nós estamos aí prontos para te mostrar como a parceria é o futuro da advocacia. Então, é muito legal a gente fazer essa bola trocada aqui para você perceber que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então, abra os seus olhos para essa possibilidade de parcerias e já falei demais. Vou passar a bola aqui para o Bolzan. Bolzan, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. E como que é defender servidores, Bolzan? Olá, Maza. Boa noite a todos, uma alegria estar aqui, grande amigo de longa data dando aula, amigo de academia, né? Estamos sempre escrevendo na mesma área, agora colegas e parceiros de advocacia, uma honra para mim, viu, querido Maza? E você falou muito bem, né? Quando a gente fala em advogar para servidor, primeiro que tem um público enorme, né, de servidores. Então, quando o advogado ele busca um nicho para trabalhar, ele sempre pensa na quantidade de pessoas. Então aqui nós temos um público certo e grande de clientes para você desenvolver a sua advocacia. E advogar para servidor, eu fui servidor, né? Tem um carinho muito especial, Maza, porque infelizmente quando a gente vê aí informações de reforma administrativa, servidor é o grande vilão dos problemas do nosso país, isso não é verdade. Eu sou um grande defensor do servidor, não só por ter sido servidor, mas por também entender que um servidor bem remunerado é um servidor que tem garantias para desenvolver um bom trabalho a bem do interesse público, né? Então, eu gosto muito desse trabalho de advogar para servidores, quer na parte contenciosa, às vezes tendo que entrar com alguma ação, alguma medida judicial para buscar um benefício que é direito daquele servidor, quer também pelo tema de hoje, que é trabalhar na parte consultiva e elaborar um parecer em defesa do servidor. E eu esqueci, gente, antes que nossos editores nos matem, Bolzan, eu esqueci de dizer que nós somos colegas de editora também. Temos nossos livros publicados pela editora Saraiva com muito orgulho. E eu concordo perfeitamente com o que você falou, Bolzan. Minha família inteira é de servidores. Minha mãe é procuradora aposentada no município de São Paulo. A Tati trabalhou junto com o Bolzan na procuradoria. Verdade. Ela é procuradora do Estado de São Paulo, então eu comungo dessa ideia de que servidor público não é o inimigo número 1 da nação, como se costuma dizer. Investir em servidor público é investir na qualidade do serviço. E eu fico bobo de ver que em prévias de campanhas eleitorais, por exemplo, ninguém tem a ideia de vitaminar os departamentos fiscais como uma forma de você aumentar a arrecadação de tributo, sem você sacrificar o contribuinte. Só de dívida ativa parada, execução fiscal parada por falta de pessoal. Gente, é um dinheiro do poder público que está sobre a mesa e que não sei por que ninguém acorda para essa realidade. E eu sempre falo das vantagens de advogar para servidor público, né? Então,
Primeiro, como o Bolzan falou, é um nicho com uma quantidade espetacular de potenciais clientes. Nós temos no Brasil 10 milhões de servidores públicos e 11 milhões de servidores aposentados. Esse é um nicho espetacular. Segundo, as pessoas acham que sempre tem precatório, é um desespero precatório, né, Bolzan? Mas hoje quase todas as ações para quem está iniciando na advocacia, elas ficam abaixo do precatório e são pagas por meio de obrigação de pequeno valor, então recebe muito rápido. E eu costumo dizer também que o servidor público ele é um cliente melhor, ele não tem como dar cano, porque a gente consegue fazer a penhora no recebimento dele na fonte, se por alguma razão ele não pagar os nossos honorários contratuais. Bolzan, você disse muito bem que nós temos à frente que é a defesa judicial do servidor, tem o processo administrativo, que a gente fala num outro dia, e tem o consultivo, Bolzan, que é uma parte muito forte no seu escritório. A pergunta que eu te faço é, como que alguém que está no início da carreira pode ser procurado por um servidor público que quer um parecer a respeito de uma questão? Como que chega esse cliente no escritório, Bolzan? É muito interessante, porque muitas vezes existe ali um processo administrativo de um pleito do servidor. Ou ele quer uma recondução, ou ele quer o reconhecimento de uma verba remuneratória, e está travado esse processo administrativo. Ou o servidor já sente que ele precisa contratar um advogado para acompanhar esse processo administrativo. Muitas vezes, professor Maza, nós temos ali um campo de atuação de estudo jurídico por meio de um parecer. Então, o parecer de um advogado renomado, o parecer de um advogado especialista naquela área, ele pode desenrolar um processo administrativo que muitas vezes está travado, que muitas vezes está ali, os comandantes daquele processo administrativo não sabem muitas vezes o que fazer, quais caminhos tomar. Então, é muito comum assim, lá no escritório, vir ex-alunos que são servidores hoje em dia e que nos procuram para resolver algum problema. Ah, Fabrício, mas você, o Maza, tem mestrado, doutorado, eu estou começando a minha carreira. Como que eu posso fazer um parecer? Primeiro, eu posso fazer um parecer? Sim, qualquer advogado pode fazer um parecer. Mas se você quer aquele parecer diferenciado, né, que quando chegar ali no processo vai trazer uma mudança na dinâmica do processo administrativo, você pode buscar parcerias com advogados renomados. Então eu e o Maza mesmo, a gente já assinou pareceres juntos, vindo de parceiros, advogados que tiveram essa ideia de nos propor uma parceria para resolver essa questão. Eu lembro na época, eu sou da escola de parecer do professor André Ramos Tavares, eu trabalhei no escritório dele. E eu lembro que um cliente chegou até mim numa improbidade administrativa e eu falei para ele, olha, neste caso aqui, eu não vejo uma outra saída a não ser um parecer jurídico de um grande parecerista renomado. Isso era lá em 2010, que era o professor André Ramos Tavares naquele meu momento. Então, eu busquei essa parceria com o professor André Ramos Tavares e mesmo não tendo naquela época nem mestrado nem doutorado, por meio da parceria, nós apresentamos ali um parecer jurídico dentro de um processo judicial de improbidade administrativa. Então, o parecer jurídico ele é importante porque ele pode integrar tanto um processo administrativo como um processo judicial. Qualquer advogado pode fazer, se tiver uma especialização melhor, mestrado, doutorado melhor ainda, mas se não tiver nenhuma dessas titulações, pode buscar parcerias com professores renomados. Ô, Bolzan, quando a gente fala em consultivo, o parecer, claro, que ele vem em primeiro lugar na nossa cabeça, inclusive porque é um filé do mercado, os pareceristas são bem remunerados, dá um trabalho danado fazer um parecer, então o parecerista merece ganhar bem. Só que o consultivo ele pode ter também a solução de um problema que o cliente tem e que a gente resolve numa consulta. Eu mesmo sou muito procurado pelas redes sociais por causa dos conteúdos da advocacia tributária, advocacia para servidor. Às vezes advogados mesmo que não têm essa especialização não sabem como lidar, porque o direito administrativo ele não é simples. E aí, em algumas ligações que hoje a gente pode fazer por vídeo,
um Zoom, por exemplo, você consegue responder a dúvida do colega, mostrar uma solução jurídica apropriada. Então, além do parecer, tem essa possibilidade de você dar consulta ou diretamente para o cliente ou para um colega que quer se informar melhor. Falando de parecer, Bolzan, como que é a estrutura básica de um parecer? O parecer ele não está regulamentado na nossa legislação, né? Mas quando você faz um parecer, você monta mais ou menos com qual estrutura? Em primeiro lugar, eu gosto de fazer com aquela folha, parece uma cartolina, aquele papel verger, né? Sim. Já mostra a diferença do trabalho. Então eu sempre gosto de fazer naquele papel, parece uma cartolina, um pouco mais duro. Então já a apresentação é um trabalho diferenciado. Então Sim. A apresentação em si eu reputo importante. Então eu já começo por aí. Eu não vou no papel comum, sulfite, eu vou num papel tipo cartolina, papel verger, que é aquele mais durinho, que já mostra, já traz um impacto maior. Uso a cor bege, porque é uma cor mais neutra, então fica bacana. Eu costumo começar trazendo ali uma síntese, o sumário, né, de todos os itens e subitens na primeira folha. Então organizo para estar presente o sumário, embaixo uma síntese do parecer. Eu já coloco logo de plano na frente um resumo das minhas conclusões. Uma ementa, né? Exatamente, como se fosse uma ementa. Então a primeira página eu faço assim, o sumário e na sequência a síntese com as minhas conclusões em formato de ementa, como bem lembrou o professor Mas. Na sequência vem a consulta. Então a próxima página, a segunda página, da consulta. E aí nos sentimos honrados pela servidora, pelo servidor, fulano de tal, qualificação, nos procurar para tirar a seguinte dúvida. E aí eu trago. Qual que é a dúvida? Ou quais são as dúvidas? Porque geralmente quando a gente vai fazer um parecer, aparentemente é uma questão. Pode reconduzir ou não pode? Mas aí a gente vai entrando em tantas outras questões para fundamentar a nossa opinião, que a gente acaba trazendo outras questões. Então 3, 4 questões principais eu coloco ali no da consulta. E aí na sequência do parecer, da opinião jurídica. Aí a gente entra efetivamente em cada um dos tópicos para fundamentar o nosso raciocínio e aquilo que vai respaldar a nossa opinião no final. E eu termino com as conclusões, que é o quê? Voltar para aquelas perguntas da consulta e aí trazer a resposta. Então eu trago de novo a pergunta e vem a resposta. Trago de novo a pergunta e a resposta. Então é essa mais ou menos a forma que eu gosto de trabalhar e que nós já trabalhamos, né? Ele fala de mim, mas é como a gente trabalha aí quando fazemos nossos pareceres, né, professor Maza? Verdade, gente. Lembrando que quem está chegando agora, estou aqui dividindo a bancada, tem essa honra hoje com o professor Fabrício Bolzan, meu parceiro na advocacia, e nós estamos falando sobre a defesa de servidores de um jeito diferente hoje, a defesa de servidores no consultivo, com ênfase na elaboração de pareceres. Eu lembro, Bolzan, que quando eu estava nas aulas do mestrado, faz tempo isso, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele contou uma história muito interessante. O pai do professor Geraldo Ataliba, o professor Ataliba Nogueira, foi chamado para dar um parecer numa causa, numa grande empresa. Aí, na primeira reunião, eles listaram quais seriam as perguntas, né, os quesitos, o que a empresa queria saber, e combinaram ali, depois de um tempo, sei lá, 15 dias, 30 dias, do professor Ataliba voltar com a resposta, aquele parecer. E isso foi feito, juntaram a diretoria inteira da empresa ali para receber na segunda visita o resultado já do parecer, que não tinha sido pago ainda. E aí, um dos diretores da empresa perguntou para o professor Ataliba se ele se sentia à vontade de alguém do departamento jurídico ler antes o parecer, antes de ser feito o pagamento, desenrolar a questão contratual. Ele disse, não me oponho. O diretor pegou o bolsão o parecer do professor Ataliba, deu ali para alguém do jurídico da empresa, a pessoa leu, olha só, a pessoa leu, e aí depois devolveu o professor Ataliba e o diretor falou assim, muito bem, professor, agora que nós sabemos o conteúdo, a gente não precisa mais do parecer. Aí olha o que ele fez, Bolzan, na hora, essas sacadas que eu nunca tenho na hora, gente, só me ocorrem um mês depois. Ele pediu o parecer na maior calma, rasgou a parte onde estava o nome e a assinatura dele e falou, agora vocês podem ficar com o parecer, porque sem a minha assinatura, esse parecer não vale absolutamente nada. Então veja, a questão do parecer não é só
o conteúdo. Como que eu vou conseguir o conteúdo? A assinatura, o nome faz muita diferença. Por isso que em casos de improbidade, por exemplo, Bolzan, às vezes o caso aparece para alguém que não advoga especificamente em improbidade. O advogado prospectou o cliente, é um cliente de confiança e ele sente a necessidade de ter alguém com mais experiência, que tem escrito sobre o assunto. E aí o Bolzan e eu, nós estamos abertos aqui. Se vocês tiverem nessa situação, tiverem um caso de improbidade ou processo disciplinar, são infinitas as oportunidades na advocacia para servidores. E vocês quiserem, tá? Vocês encontram a gente pelas redes sociais mesmo, é um jeito de a gente trabalhar junto já. Fazer essa parceria de que o professor Bolzan falou agora há pouco. E Bolzan, tanto, né, que só para concluir, mas a gente sempre coloca no final a nossa qualificação, né? Então quem que escreveu esse parecer? Então é o Mas e o Bolzan, e embaixo dos nossos nomes ali a gente coloca para justamente mostrar para a autoridade que vai ler que quem elaborou aquele estudo é alguém da área, é alguém renomado, é alguém que pode de alguma forma contribuir para ajudar esse servidor. Lembrando, gente, sobre prospecção, já que nós falamos de prospecção, no curso completo Advogue para Servidores, a gente ensina a fazer também, dentro do curso, a chamada prospecção ativa, que hoje foi liberada pelo Conselho Federal da OAB, a gente fazer anúncios. Então hoje é 100% possível, mesmo que o cliente não te procure, você encontrar o cliente, digamos assim, nas redes sociais. Então essas estratégias estão disponíveis, eu comento no curso completo, eu ensino a fazer também, mas sempre a prospecção tradicional, em que ou um parceiro traz a oportunidade, ou o cliente de confiança nos procura, também é uma estratégia que tende a funcionar muito bem. Bolzan, você falou de improbidade. Que outras oportunidades, exemplos de oportunidades na defesa de servidor podem aparecer que sejam assuntos momentosos? Tem muito processo disciplinar também, né, Bolzan? Processo disciplinar, verbas remuneratórias. É muito comum a mudança, né, de legislação. Sim. Envolvendo o Estatuto do Servidor, e o Supremo desde há muito tempo já pacificou de que não há direito adquirido a regime jurídico de servidor. Ou seja, você entrou com um determinado estatuto, com uma determinada regra, uma determinada lei. Você, se continuasse ali até a aposentadoria, ia ter direito a um benefício. No meio do caminho, muda a lei, né? O que está para acontecer mais uma vez na reforma administrativa. Aliás, um ex-aluno da pós do MASA, que assistiu uma aula minha lá na sua pós de administrativo, veio me procurar, delegado da Polícia de São Paulo, nesse sentido. Já preocupado se passar um tema ali da reforma administrativa. Então, é aquilo. Se não aposentou, se não tem o direito adquirido, né, é até um dos temas mais polêmicos aí da reforma administrativa, é um dos artigos que deixa a entender isso. Se já tem o direito adquirido, tudo bem. Se não tem, mera expectativa e... Tem um outro caso que entrou no escritório também, Bolzan, que ele é aqui do estado de São Paulo, mas ele pode ser replicado, porque é muito comum em outros estados, que é o desvio de função. Muito. No momento de crise que a gente vive, crise econômica, dificuldade do estado sustentar a sua máquina, é muito comum os servidores públicos pedem aposentadoria ou saem por qualquer outra razão e o posto não é ocupado por ninguém. Então, poucos servidores que restam na repartição começam a receber atribuições que não são do cargo específico. Então, eu falo da realidade do caso que apareceu no escritório, que é do estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo, espero que a Tati não me ouça, que é procuradora do estado de São Paulo, o estado de São Paulo com muita frequência faz isso. Ele atribui funções a um servidor que não são as funções do cargo. E aí esse indivíduo, ele está trabalhando e o Estado está tendo enriquecimento sem causa daquele trabalho. Verdade. Nada mais justo do que um pagamento de indenização, e a solução que a gente dá sempre para o desvio de função é essa, que o indivíduo seja remunerado por essa tarefa extra que, afinal de contas, ele está desempenhando ali. Ô Bolzan, por que processo disciplinar, falando numa das oportunidades que você mencionou, tem tanta irregularidade? O que acontece com os servidores que dirigem um processo disciplinar e que tem tanta nulidade?
penas desproporcionais, falta de contraditório e ampla defesa. Eu não acho que é má fé, né, Bolzan? Você acha que é desconhecimento da legislação? O que acontece? Assim, nem todo servidor tem formação jurídica, então já começa por aí, né? Muitas vezes o servidor é bem intencionado, mas ele chega numa estrutura que já está pronta e tem que ser assim, né? Quem foi servidor ou sabe do que eu estou falando. É assim há 30 anos, mas aonde está a fundamentação jurídica? Não tem respaldo nenhum e todos que entram fazem lá, rezam aquela cartilha. Então, muitas vezes, a ausência de uma formação jurídica, ou ainda que tenha uma formação jurídica, entra diante de um status quo que não dá para mexer. É secular aquele procedimento, aquele trâmite. Então, infelizmente, acabam ocorrendo irregularidades. E aí entra num ponto muito interessante, né? O judiciário que sempre teve relutância em interferir no mérito do ato administrativo, diante de uma pena desproporcional, ele não tem dúvida. O juiz pode entrar, o juiz pode anular, e aí realmente deve prevalecer, e aí eu concordo com essa posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, deve prevalecer os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, diante de um procedimento nulo, diante de um procedimento que impôs uma sanção desarrazoada, que infelizmente é muito comum. É muito comum a perseguição política desse servidor. Muito. Pergunta para a Tati, na época da procuradoria lá do município, tinha um servidor que ele era muito combativo. Você lembra dele? Mandaram o cara embora, fizeram um processo administrativo pro forma, vai discutir em juízo. Quanto tempo demora uma reintegração em juízo? Eu saí de lá, eu não tinha nem andado a primeira instância ainda esse processo administrativo. Eu costumo falar, Bolzan, que lamentavelmente no Brasil o serviço público é o reino da perseguição. Inclusive porque a ascensão funcional, ela tem essa lógica piramidal de que quanto maior a remuneração, menor a quantidade de servidores que vão ascendendo. Então é muito comum o servidor ser deixado de lado ou até ser objeto de um processo disciplinar por uma infração que não aconteceu, e isso perturba o servidor a tal ponto que dificulta a ascensão profissional dele e favorece quem é amigo do chefe, quem faz parte do clubinho. Então esse é o dia a dia da repartição pública mesmo. Processo disciplinar, como se costuma dizer, é uma caixa de Pandora. Pouquíssimas pessoas sabem como lidar com o processo disciplinar e eu sempre digo isso, advogados, se vocês nunca atuaram nessa área de defesa de servidor, sempre procurem especialistas para a parceria. Processo disciplinar não dá para alguém advogar nessa área sem que tenha se capacitado. Então, às vezes aparece no escritório de um civilista, alguém que faz direito do trabalho, e a pessoa fica achando que consegue dar conta. Faça parcerias. Essas parcerias, elas são obviamente remuneradas, né, Bolzan? Quando alguém vem propondo uma parceria, a amizade é muito legal, todo mundo se adora, trabalhamos juntos, mas todo mundo precisa pagar os boletos. Então as propostas de parceria, elas são estudadas no caso a caso, de modo que seja bom para todo mundo. E ninguém perde, é uma relação ganha-ganha. O cliente, porque tem um serviço da advocacia prestado com mais qualidade, a gente, porque recebe a parceria, quem está trazendo a parceria, porque também não precisa, quem está fazendo indicação, não precisa se aventurar numa área que não conhece. Então, é vantagem para todo mundo mesmo, né, Bolzan? Fora processo disciplinar, tem outras oportunidades. Desvio de função, a gente falou. Você lembra de mais alguma, Bolzan? Improbidade, a gente disse também. Teve um caso muito interessante, Maza, de uma servidora que era estável no estado dela, passou num concurso em outro estado, se arrependeu durante o estágio probatório e pediu o quê? A recondução. Direito assegurado no estatuto, né? Bom, o estatuto daquele estado, da onde ela vem e tinha estabilidade, não falava da figura da recondução. E isso estava travando o processo administrativo. Aí ela nos procurou, contratou um parecer jurídico, fizemos o parecer jurídico, e aí o Procurador-Geral do Estado foi em consonância ao nosso parecer e deferiu, não só deferiu, como encaminhou para o prefeito uma sugestão de projeto de lei para incluir no Estatuto do Servidor a figura da recondução. Porque nós buscamos como fundamento a recondução na própria Constituição Federal
e também na Lei 8.112. Por quê? A Lei 8.112, em que pese ser um estatuto federal, ela é utilizada muitas vezes para cobrir omissões de estatutos municipais e estaduais que não tratam de alguns temas, como, por exemplo, o tema da recondução. Então foi muito bacana esse parecer, porque primeiro ajudou, né, a servidora, ela queria voltar para o estado dela, junto da família dela. Segundo lugar, teve ali o respaldo do Procurador-Geral do Estado, ele concordou com a nossa opinião jurídica e propôs a inclusão do Instituto da Recondução no estatuto daquele servidor. Esse caso é muito curioso. Eu não conhecia um caso desse, Bolzan, mas ele já tinha me ocorrido na hora de escrever o livro, o manual. O professor Bolzan tem também o manual dele pela editora Saraiva, que a Constituição prevê algumas formas de provimento. Isso. Né? E às vezes a legislação pode não fazer referência. E aí como que fica? A Constituição prevê a hipótese de provimento, a legislação não faz referência, é um caso muito curioso mesmo. Bolzan, existe também o parecer ato administrativo, porque quando a gente fala de parecer, pode ser um parecer expedido por nós, profissionais da iniciativa privada, por você, advogado, que passa a atender na defesa de servidor, mas tem o parecer de dentro do serviço público também, como um ato administrativo. Então, às vezes o órgão público tem lá um apoio num consultivo, e aí o gestor, prefeito, governador, secretário, ministro, precisa tomar uma decisão mais abalizada e ele pede, faz uma consulta para o órgão de consulta e a resposta é um parecer. Também tem esse nome, a estrutura é muito parecida, só que assinado por um servidor público. E Bolzan, aproveitando aqui a sua experiência como professor de Direito Administrativo, um caso possível é desse parecerista servidor público tentarem responsabilizar o parecerista por uma decisão tomada pelo gestor público. O que você acha sobre responsabilização de servidor parecerista? É um caso que pode aparecer no escritório também, né, Bolzan? É verdade. E assim, é interessante porque licitação é obrigatório parecer jurídico. Né? Sim. E, por exemplo, falei com uma servidora semana passada, uma licitação na mesa dela, 500 milhões de reais. Pressão das autoridades para sair o parecer, para sair o parecer, para sair o parecer. Eu até brinquei com ela, falei, na dúvida, indefere, isso que tá errado, né? Pelo amor de Deus, porque o professor Maza lembrou muito bem como fica a responsabilidade do advogado parecerista, né? Eu, assim, Maza, sempre defendi, se não ficar comprovado o dolo ou a falha grave do advogado público parecerista, eu não consigo vislumbrar a responsabilidade do advogado público pela opinião dele. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que vale para o advogado privado e para o advogado público, nos dá autonomia para desempenhar a nossa opinião num parecer jurídico. Verdade. Qualquer que seja o caminho, se tiver o respaldo de doutrina, de jurisprudência, ou se foi criada ali uma tese, né? Em breve nós vamos discutir. Eu acho que eu criei um instituto novo lá num parecer jurídico. Se está fundamentado pelo advogado, não tem dolo comprovado, não tem erro grave, desculpa, o advogado público não pode ser responsabilizado. Mesmo porque, né, Bolzan, ninguém aceitaria ser parecerista no serviço público, correndo o risco de ser responsabilizado se na ponta o gestor tomou alguma decisão amparada nesse parecer. Gente, os nossos encontros, eles são planejados para meia hora, 40 minutos. Eu não quero ocupar mais o tempo do professor Bolzan. Tem a família dele, ele gentilmente atravessou a cidade aqui para vir no Lopes Studios. Agradeço também o Rodrigo, o Lucas, que estão ajudando aqui na nossa transmissão. Vocês não têm noção a quantidade de equipamento e estrutura necessária para fazer uma transmissão dessa multicanal. Lembrando que nós estamos com as inscrições abertas para o segundo workshop Advogue para Servidores Públicos. Esse evento ele acontece 100% online e é gratuito. E é uma semana dos dias 25 a 29 de outubro. Para você se inscrever gratuitamente é muito fácil. Tem um link na minha bio do Instagram. Tem também na descrição desse vídeo aqui embaixo. Eu vou te mostrar como defender servidores públicos. Começando do zero é o seu futuro na profissão. Não deixa, se inscreva agora, clicando também no botão Saiba Mais se você estiver assistindo esse vídeo depois. Bolzan,
Então, devolvo a palavra para você, considerações finais, alguma coisa que eu devia ter perguntado e não perguntei. E entre nós aqui em Bolzan, acabamos de criar uma banda também. Pô! Professor Maza, músico, né? Guitarrista famoso, agora tocando baixo muito bem. Tocando horrores de baixo. E o Bolzan faz o quê? Ele é vocalista, gente. Eu arrisquei falar que eu já tive banda, né? Aí acabou. Já arrumei um emprego novo aqui na banda do Maza, mas brincadeiras à parte, agradeço a oportunidade, a parceria, né, de muitos anos já dando aula com você, e agora a parceria na advocacia. É uma grande honra. Tem aqui vocês um dos maiores nomes do direito administrativo, uma pessoa muito gente boa. Então vocês muitas vezes veem só o ídolo, né? E quem conhece dos bastidores sabe a pessoa maravilhosa que é o nosso querido professor Alexandre Maza. Uma honra estar aqui. Espero estar junto, não só nos pareceres, nas ações das nossas parcerias, mas também, quando me convidar, estarei aqui novamente. Maravilha, Bolzan. E só para falar um pouquinho mais da banda, a gente já tem um repertório combinado de 3 músicas, porque são as únicas 3 que eu sei tocar por enquanto no baixo. Então, Rodrigão, você que conhece, Lucas também, nós vamos de Satisfaction, dos Rolling Stones, olha só, música urbana do Capital Inicial. E até esqueci... Jota Quest. Jota Quest. Encontrar Alguém. A gente tem no repertório, gente, só as músicas que eu consigo tocar, tá? Então, por enquanto, estamos... Você viu quem manda, né? Nessas o 3 povo que aí. se vire. Eu sei essas aqui, você e o Rodrigão que se vire aí pra fazer a Valeu, parte de gente. vocês. Bolzan, brincadeiras à parte, muito obrigado. Estamos abertos a parcerias aí que tenha vida longa, essa nossa parceria na advocacia, porque, lamentavelmente, não tem como esperar que a situação do servidor público no Brasil melhore. Ou vai estagnar ou vai lamentavelmente piorar por causa de tudo isso que a gente já falou. E para nós advogados, nós lamentamos muito que isso aconteça, mas são oportunidades. E a gente faz um bem danado defendendo os servidores públicos, porque é uma família que está sendo sustentada, e quem vai para o serviço público está abrindo mão de carreira na iniciativa privada. Então isso é um negócio muito sério, você mexer com o servidor público, às vezes até ele perde o cargo e fica sem conseguir dar aquele apoio para a família, são arrimos de família. Então, além de tudo, tem essa sensação boa da gente estar fazendo bem. Muito obrigado, gente. Valeu, Bolzan. Nos vemos na semana que vem, sempre às 19h07, no programa Eu Advogando para Servidores. Beijo na família aí, Bolzan. Valeu, irmão. Boa noite para todos vocês. Até a próxima. Valeu, obrigado, Rodrigão. Obrigado, pessoal do Lopes, aqui FX. Valeu, Lucas, também, que nos apoiou aqui. Até a próxima, gente. Tchau. Desligando.